Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Neemias. Vamos lá, nós estamos aí num tempo, de reconstrução. Neemias. Neemias. Quem encontrou, diga amém. Pega a sua Bíblia assim. Diga comigo, essa é a minha Bíblia. Eu sou o que a minha Bíblia diz que eu sou. Eu posso fazer o que a minha Bíblia diz que eu posso fazer. Eu tenho o que a minha Bíblia diz que eu tenho. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Amém. Neemias capítulo 2. Neemias capítulo 2. Essa já é o terceiro domingo que eu falo sobre Neemias. 52 dias. Para quê? Para reconstruir os muros, foi o que ele gastou. 52 dias para você reconstruir áreas da sua vida que precisam ser reconstruídas. Pastor, mas eu não tenho mais 52 dias até o fim do ano. Eu sei, mas Deus pode fazer. Afinal de contas, Ele criou tudo em 6 dias. Então Ele pode fazer. Neemias capítulo 2 diz assim: no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso, o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas? As suas portas foram destruídas pelo fogo. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então, orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão sepultados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marque um prazo com o rei. E ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar as cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar e ajudar. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Amém. Pai, obrigado, muito obrigado pelo privilégio de ler a Tua palavra e poder interpretá-la e pregar sobre ela. A minha oração
é que os ouvidos estejam abertos, os corações estejam receptivos e as mentes desbloqueadas para que a palavra possa penetrar na alma e no espírito. E eu oro para que coisas grandes e poderosas aconteçam sobre a vida do teu povo, a partir dessa palavra, em nome de Jesus Cristo. Todos digam amém. Neemias, o livro de Neemias, é o melhor livro sobre liderança que existe na face da terra. Se você quer saber sobre como liderar, leia Neemias. Como liderar a sua própria vida, como liderar uma empresa, como liderar as suas finanças, como liderar os seus negócios, como liderar uma equipe, como liderar a sua casa, leia Neemias. Neemias é um livro escrito para liderança, para tornar você um líder. E Deus te criou para ser líder. E quando você entrega a sua vida a Cristo, Deus quer transformar você em um líder. Deuteronômio 28 diz que Ele não te colocou por cauda, mas por cabeça. Você não estará por baixo, mas estará por cima. É um livro que te leva a liderar. A vida com Deus, ela nos inspira à liderança. E se você quer compreender bem sobre o exílio babilônico, eu tenho falado muito sobre isso aqui ao longo desses últimos meses, e domingo eu preguei uma mensagem aqui. Quem estava aqui domingo? A minha introdução foi aproximadamente 30 minutos. Eu recomendo você que não participou domingo, você que participou, aquilo que você ouviu aqui, você precisa ouvir várias vezes, para você entender o contexto geopolítico, para que você entenda a Bíblia, para que você entenda o que foi o período babilônico, o ataque da Síria, as dinastias, os reinados, para que você entenda a divisão do reino do sul, do reino do norte. É extremamente você entender aquilo, porque quando você entende aquilo, você passa a entender o Antigo Testamento. O Antigo Testamento vai começar a fazer sentido para você. Então, se você não participou, eu te recomendo, entre no canal da Vale no YouTube e acesse a mensagem de domingo passado, e com certeza você vai aprender muito. Bom, nesse texto de hoje, nesses 52 dias, eu quero falar sobre imparáveis. Você pode se tornar numa pessoa imparável. O texto de Neemias, ele começa no capítulo 1. Neemias era copeiro do rei e era um alto cargo, um cargo da mais alta confiança do rei. E ele recebe a visita de algumas pessoas e o texto diz que veio um dos seus irmãos e ele perguntou: como está Judá? Como está Jerusalém? E Anani então diz: olha, está destruída. Os muros estão destruídos. As portas estão queimadas. O povo está em grande sofrimento, sofrendo a afronta dos inimigos. Uma pobreza, uma miséria está instalada sobre o nosso povo. E Neemias, ao ouvir aquilo, então, ele fica muito triste. E a Bíblia diz que ele busca a Deus em oração, em jejum e em lágrimas perante o Senhor. Mas agora no capítulo 2, Neemias vai ter essa conversa com o rei. Gente, presta atenção nessa mensagem. Presta atenção, porque Neemias vai nos dar dicas incríveis aqui. Dicas poderosas que você pode aplicar na sua família, numa situação de conflito, numa situação de pressão, que você vai poder usar até mesmo no seu segmento de trabalho, como lidar com alunos, como fazer uma venda. Até isso aqui nós vamos aprender nesse texto. Ele é incrível. Mas vamos lá. Os muros estavam caídos. Isso representa que não havia segurança. As cidades, elas eram fortificadas com muralhas em volta delas para protegê-las de ataque dos inimigos. Se não havia muros, não havia segurança. Segurança pública não existia.
As portas estavam queimadas. Se não havia portas, não havia justiça. Por quê? Porque os juízes, eles se reuniam às portas da cidade para julgar as causas. Você vai ver isso ao longo do Antigo Testamento, que os reis, os juízes, aqueles que governavam, eles se assentavam às portas. O fórum da cidade era na porta da cidade. E ali eles julgavam. Se as portas estavam destruídas, queimadas, não havia justiça. Não havia justiça. E o povo estava sofrendo muito. Havia uma perseguição, uma miséria, uma pobreza. E eu mostrei para vocês na última mensagem que quando o povo hebreu foi levado cativo para a Babilônia, eles foram levados em 3 levas, em 3 períodos. E quando eles saem da Babilônia, eles são libertos do exílio, eles saem em 3 levas. A primeira leva de gente sai com Zorobabel. A segunda leva de gente sai com Esdras, e a terceira, a última, sai com Neemias. Provavelmente, quando Neemias sai da Babilônia, o povo de Israel, entre a primeira leva e a terceira, era um período de aproximadamente 70 anos. Eu não estou falando de 70 anos de exílio, 70 anos exilado, mas 70 anos até o livro de Neemias, até que Neemias reconstruísse a cidade. Bom, Neemias, então, o texto aqui nos fala que eles saem nesses agrupamentos de pessoas, e quando Zorobabel, que foi o primeiro a sair, ele tenta reconstruir o templo, mas ele tem um problema. Por quê? Porque os samaritanos, um grupo de pessoas, fizeram para ele uma proposta ecumênica da reconstrução do templo. E Zorobabel, como Esdras, eles não aceitam isso. E aquelas pessoas, então, que queriam participar e não foram permitidas, elas começam a escrever cartas, elas começam a contratar inimigos para infiltrar e misturar, para quebrar a unidade do povo em reconstruir o templo. E eles escrevem uma carta para o rei Xerxes, ou o rei Assuero, e também depois para o rei Artaxerxes. E Neemias, ou melhor, Esdras, capítulo 4, vai nos falar que o rei Artaxerxes, então, impede, mediante as acusações que está em Esdras, capítulo 4, dos versos 20 a seguir, ele então diz: a partir de hoje, ninguém mais reconstrói os muros, reconstrói o templo, a cidade vai continuar destruída. Está proibido a reconstrução da cidade. É aí que levanta então Ageu. É muito importante você ler Esdras, Neemias. É muito importante você ler esses livros, o livro do profeta Ageu, o livro do profeta Zacarias, Daniel, Ezequiel, porque são livros contemporâneos, embora dentro da Bíblia eles estejam distantes um do outro, mas eles foram pessoas que conviveram. Jeremias também foi um profeta que passou pelo exílio babilônico. Enfim, foi proibido. E a cidade então estava em ruínas, um lixo. O povo vivendo no desprezo, e cada um tentando se virar como podia. Foi nesse contexto que levanta então o profeta Ageu, que nós pregamos sobre ele alguns dias atrás, e ele fala: olha, vocês precisam reconstruir o templo. Por quê? Porque vocês estão trabalhando e o salário que vocês estão recebendo é para colocar num saco furado. Vocês não estão vendo o dinheiro. Vocês comem e não se saciam. Vocês vestem e não se aquecem. Nós precisamos reconstruir o templo. Ou seja, antes de você pensar em reconstruir sua vida, antes de você pensar em reconstruir sua casa, antes de você pensar em reconstruir seu casamento, reconstruir sua família, reconstruir seus negócios, primeiro você precisa reconstruir a sua vida com Deus. Levante o templo, erga o templo. Você precisa erguer um altar de oração na sua vida, um altar de oração, um altar de busca a Deus. Reconstruir Jerusalém era uma missão impossível. Por que era uma missão impossível? O desafio de Neemias era impossível de ser realizado.
E o que eu faço quando eu estou diante de algo que aparentemente é impossível? O que fazer quando eu tenho um desafio que é maior do que a minha capacidade, maior do que as minhas forças? Neemias, ele recebe uma informação. Uma informação. Tudo de bom ou tudo de ruim começa a partir de uma informação. Sim ou não? Tudo que está de bom, de legal na sua vida, começou com uma informação. Um telefonema, uma conversa, um e-mail, uma mensagem. Tudo que está de ruim, que não está bom, que está péssimo na sua vida, começou com uma informação. Você soube de alguma coisa, uma notícia, um fato, algo ocorrido, chegou ao teu encontro e aquilo te abateu. Quando Neemias ele recebe aquela informação que não era boa, era uma informação ruim, Neemias, ao ser informado, ele se deprime. Ele se deprime. Mas ao se deprimir, ele faz algo. Ao entrar naquele estado de tristeza, de melancolia, ele não toma um Rivotril. Sabe o que ele faz? Ele vai para a oração. Esse homem, então, ele começa a orar. E ele ora. E ele ora. E ele ora. Sabe, ele ora, versículo 2 do capítulo 1, do mês de Quisleu, quando ele ficou sabendo, versículo 1 do capítulo 2, até o mês de Nissan. São 4 meses. 4 meses de oração. 4 meses de jejum. 4 meses de choro diante de Deus. 4 meses buscando ao Senhor. Por causa de uma informação que o abateu. Por causa de uma notícia que ele recebeu, que o chão saiu debaixo dos pés dele. Aquela notícia foi como uma paulada na cabeça, que eu poderia usar a expressão, ficou desorientado. Sabe quando você recebe uma notícia que você fica desorientado, desnorteado, os pés saem debaixo do chão, o mundo, você não estava preparado para aquilo e de repente aquilo acontece. O que fazer? O que fazer? O que você tem feito com as informações negativas que têm chegado até você? O que você tem feito com as informações negativas que você tem recebido? Talvez a informação de que você está demitido. Não precisamos mais de você na empresa. A informação de que aquele cheque que você vendeu e agora você vai descontá-lo e o cheque não tem fundo. E a pessoa desapareceu. O que fazer? O que fazer quando você tem um casamento legal, você acha que está tudo bem e de repente você recebe a notícia de que há uma infidelidade conjugal no casamento, de que você está sendo traído, de que você está sendo traída? O que fazer? O que fazer quando alguém chega até você e diz, ei, eu não sei se você está sabendo, mas o seu filho está envolvido com drogas. Eu não sei se você está sabendo, mas a sua filha está envolvida com pessoas perigosas. São notícias que desnorteiam, desorientam. Neemias, ao receber aquela notícia de que Jerusalém estava destruída, de que o seu povo, os seus descendentes, a sua família, eles estavam vivendo num estado de pobreza, ao receber uma informação negativa, ela tem o poder de abater. Neemias, então, ele vai para a oração. E ele pega aquela informação negativa e começa a fazer daquela informação negativa um objeto de oração. Algo que começa a render assunto entre ele e Deus. Informação negativa
pode te abater, mas informação negativa também pode se transformar em matéria-prima de grandes milagres, avanços e rompimentos em sua vida, se você levá-las aos pés do Senhor, se você buscar ao Senhor com elas. E é justamente isso que Neemias ele faz. Ele faz. Deixa eu te dizer algo. Se você reage a uma informação negativa com a força dos seus pensamentos, o que eu quero dizer, você entra num acelerar de pensamentos, você vai afundar. E por que você vai afundar? Porque o nosso cérebro, ele responde por associação. Por exemplo, quando criança, você colocou a mão no fogo e queimou. Então, a partir daquele dia, você aprendeu que toda vez que você colocar a mão no fogo, você vai se queimar. Então, você evita. Sua mãe te disse, não atravesse a rua correndo, porque senão um carro te atropela e você pode se machucar e morrer. Então você entendeu que toda vez que você atravessar a rua correndo, você corre o risco de ser atropelado. Então, isso você foi associando. O lado bom disso é que isso nos protege e nos dá vida longa, porque você não vai correr riscos e perigos, você vai evitá-los. Mas o lado ruim disso é que você também começa a associar as experiências negativas que você teve no passado e você as transporta para o presente e para o futuro, e isso te trava. Você namorou com um moço muitos anos e vocês se noivaram e na semana do casamento, o casamento não aconteceu. Ele terminou o noivado com você e já foi namorar com uma outra moça. Então você, a partir daquele momento, daquela experiência negativa, o seu cérebro associa, e quando lá na frente um outro moço se aproxima de você, você diz, homem não presta. Porque você faz essa associação. Por que eu estou dizendo isso? Porque Neemias, ele começa a comparar as coisas que já aconteceram com as coisas que estão acontecendo. O nosso cérebro, ele faz isso, e isso nos dá um resultado. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. No caso de Neemias, eu vou explicar daqui a pouco o porquê essa mensagem era tão séria e ela trazia uma associação no seu cérebro. Quando você tem uma experiência negativa, ou quando você entra num ramo de negócio, ou quando você tem um sonho para a sua vida, mas você conhece alguém que tinha o mesmo sonho e que fracassou, que falhou, você imediatamente associa e você diz, se fulano não conseguiu, eu também não consigo. E aí você passa a viver numa vida medíocre, você abre mão daquilo que você queria, você abre mão daquele sonho, por quê? Porque você conheceu alguém que você julgava ser mais inteligente, mais capacitado, com mais recursos, e não conseguiu, e você trava. Você já deve ter ouvido falar nos recordes, sim? Sempre nas Olimpíadas nós vemos recordes sendo quebrados. Na natação, nos 50 metros, no ano de 76, um sul-africano, Skinner, ele quebra o recorde. E ele consegue fazer 50 metros em 23 segundos e 86 milésimos. E esse recorde ele ficou. Então criou-se um paradigma, ninguém consegue fazer 50 metros antes, ou melhor, ninguém consegue quebrar esse recorde, porque fazer 50 metros em 23 segundos é impossível. Até que no ano de 2009, um brasileiro chamado César Cielo, ele
participa da mesma prova e ele quebra o recorde fazendo 50 metros em 20 segundos e 91 milésimos de segundo. O recorde foi quebrado. A partir daquele momento em que César Cielo quebra o recorde, um monte de gente começa a quebrar o recorde de Skinner. Você está entendendo? Por quê? Porque é possível. Isso foi em 2009. Eu estava olhando hoje, os recordes dos 50 metros já foram quebrados, mesmo de César Cielo, já foi batido, já foi quebrado. E mais um monte de gente agora consegue. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Você associa. Não, se fulano não consegue, eu não consigo. Mas de repente vem alguém e quebra, e você diz, mas se fulano consegue, eu consigo. Eu amo trazer pastores aqui. Eu amo trazer. E eles vêm. Vêm pastores de várias partes. Essa semana mesmo eu recebi 2 pastores metodistas do Rio de Janeiro. E eles vieram aqui e olharam, e quando eles olham, vem toda essa estrutura. Eu falo para o Brasil, eu treinei mais de 8.000 pastores no Brasil. E a minha mensagem que eu sempre falo com eles é, se aconteceu em Formiga, pode acontecer na sua igreja, pode acontecer na sua cidade, pode acontecer na sua vida. Sabe, é justamente essa questão de que eu vejo alguém que fez e eu também consigo fazer. Mas se você tem um exemplo negativo, aí a coisa complica. No caso de Neemias, a situação era muito séria, porque era impossível reconstruir Jerusalém. E por que era impossível? Porque havia um decreto. Havia um decreto que aconteceu nos dias, um decreto que impedia a reconstrução, um decreto, uma carta escrita pelo rei Artaxerxes no livro de Esdras, que impedia a reconstrução de Jerusalém. Mas não era apenas o fato de que havia uma carta. É que havia um entendimento entre os persas, e lembre-se, não era mais os babilônicos, agora os persas invadem Babilônia, e Israel está debaixo do domínio persa, dos medo-persas. E nesse instante, nesse momento agora, há um novo entendimento. E na lei dos persas, a lei era maior do que o rei. Ou seja, se o rei escreveu uma lei, foi o rei quem escreveu, é de autoria do rei, mas aquela lei passa a ser maior do que o próprio rei. E isso gerava um bloqueio mental para ele. Porque no livro de Daniel, Daniel veio antes de Neemias. Daniel, você se lembra, ele era um homem de oração. E havia uma inveja muito grande contra a vida de Daniel. No capítulo de número 6, nos versos de número 7 a seguir, vai nos falar de que aqueles homens que trabalhavam ali, aqueles supervisores, aqueles prefeitos, os sátrapas e os conselheiros e os governadores, eles tinham muita inveja de Daniel, porque Daniel crescia entre os persas sem ser persa, sendo um judeu. Então eles souberam que se tinha uma coisa que Daniel não abria mão, era do seu relacionamento com Deus. E aí eles vão até o rei e diz: rei, nós queremos que o Senhor faça um decreto. E que decreto é esse? E eles disseram: um decreto, rei, para que ninguém clame a nenhum tipo de Deus. Quem for pego rezando, orando, fazendo qualquer tipo de prece, esse deve ser morto. E o rei disse: tudo bem, vamos fazer. O rei assina o decreto. Só que o rei não sabia é que Daniel, a quem ele gostava muito, Daniel orava 3 vezes por dia. Eles fizeram isso para pegar Daniel. E quando Daniel estava orando, então eles chegaram ali, vamos ler lá, Daniel capítulo 6, versos de número 7. Diz assim: agora o rei emite um decreto e assina, para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas,
que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Quando Daniel soube o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali ele fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava agradecendo a Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus, e foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, o rei será, ó rei, este será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, e não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinastes. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel até o pôr do sol. Fez o possível para livrá-lo, mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então eles lançaram Daniel na cova com os leões. Você já leu essa passagem? Eu penso que tem muita gente aqui que passaria de liso, né? 30 dias sem orar. Talvez você mesmo. Vai, pastor, esse decreto não me pegava de jeito nenhum, porque eu não oro mesmo. Talvez tem gente aqui que está no decreto para ele não ia valer nada. O fato foi que Daniel foi lançado na cova dos leões. E você conhece a história, você sabe que Deus livrou Daniel, e a partir daquele dia o rei lançou um novo decreto. A partir de hoje, o Deus de Daniel será o Deus dos persas, será o Deus dos caldeus. Por que eu estou dizendo isso? Para você entender onde é que Neemias estava enrolado. Você está entendendo agora? Artaxerxes dá um decreto, não pode reconstruir Jerusalém. Quando ele sabe do decreto, a cabeça de Neemias vai na onde? Em Daniel. A cabeça de Neemias, provavelmente ela foi lá em Daniel. E aí, com certeza, ele deve ter ficado pensando, né? Ele deve ter pensado assim: se Daniel, que era o profeta, o homem que tinha a revelação, que interpretou sonhos de Nabucodonosor, os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego, lançado na fornalha, não sei o que, aquele homem, se ele não conseguiu revogar o decreto, ainda mais eu, que sou copeiro do rei, não sou profeta, não tenho dons, não tenho nada comparado a Daniel, com certeza eu não vou conseguir. Esses bloqueios, isso acontece conosco. É normal. Só que, como César Cielo um dia disse: eu vou quebrar isso. Neemias falou: eu vou quebrar isso. E como que ele fez? 4 meses. Orando, jejuando, chorando na presença de Deus, para chegar até ao rei. Ele vai desbloquear a mente. Quando você começa a orar, irmão, quando você começa a buscar a Deus, sabe, a sua mente começa a desbloquear. Eu tenho assim, sabe, eu imagino, eu gosto muito de imaginar isso. Como quando eu chego numa situação que eu não consigo resolver, eu começo a imaginar em mim uma caixa na minha cabeça, e eu não consigo pensar fora da caixa. Então eu começo a orar: Deus, tira a caixa da minha cabeça, tira a caixa da minha cabeça, para que eu consiga enxergar aquilo que os meus olhos não veem. Sabe, com Neemias eu aprendo uma coisa. Neemias, ele nos ensina que antes de buscarmos os recursos da terra, primeiro nós precisamos buscar o recurso do céu. Qual área da sua vida que está bloqueada? Qual área da sua vida que você conhece alguém que não conseguiu romper, que não conseguiu vencer e venceu? Talvez hoje você esteja com alguém com Covid,
E essa pessoa talvez esteja muito doente. E você diz, olha, eu não conheço ninguém que foi entubado, que conseguiu sobreviver. Eu não conheço ninguém que teve muito mal. Tem alguém aqui que ficou assim? Tem alguém que ficou muito mal, internado? Fica em pé aí, mano. Aonde mais? 1, 2, 3. Tem mais gente? Mais outro ali, 4. Agora você pode dizer, é possível. Você pode aplaudir o Senhor? É possível. É possível. Nós temos um irmão que ele ficou 15 dias entubado. Aliás, não ficou 15, ele ficou menos. Ele ficou 5, 6 dias entubado. E se você conversar com ele, você fala, esse cara não ficou entubado. Não tem lógica. É um milagre. Mas é sobre o milagre que a gente está falando. É sobre o mover de Deus. Eu não sei qual é a área da sua vida. Talvez você esteja passando por um divórcio e você diz, olha, me acabou, não tem jeito. Talvez você esteja passando por uma situação complicada com um filho, não tem jeito. Mas eu posso te dizer, aqui nesse lugar, nessa noite, tem inúmeros testemunhos de gente que quebrou recordes. Gente que quebrou bloqueios, gente que quebrou obstáculos, porque um dia resolveu acreditar, orar, buscar, clamar, e Deus fez, e vai continuar fazendo. Aleluia. Eu aprendo isso com Neemias, que antes de buscar os recursos da terra, primeiro precisamos buscar os recursos dos céus. Veja o Totonho aqui, é um milagre, né, Totonho? Um milagre. Quando falaram assim, o Totonho foi internado com Covid. E o Totonho tem lúpus. Pronto. E hoje veio aí. A Letícia também, né? Que ficou. Sabe a nossa vida, gente? Situações difíceis são matéria-prima de milagres. Antes de agir diante de uma situação, ele age diante de Deus. Ele entende que a reconstrução de Jerusalém passa pela decisão política do rei. Por incrível que pareça, nós estamos falando de política. Porque o decreto que fechou Jerusalém era um decreto político. Você tem dúvida de que o anticristo, o falso profeta, a besta, não será gente relacionada à política e à religião? São os dois chifres da besta. Os dois poderes que governam o mundo. Você pode observar que o mundo islâmico, ele governa pela religião. E quando eu falo dessa questão da reconstrução de Jerusalém, ela passava por uma decisão política. E eu sei que quando a gente fala em política, em igreja, tem gente que até arrepia, né? Vai começar. Uns dizem assim, política é do diabo. E eu concordo. E a gente tem que tomar isso da mão dele. Amém? Outros dizem assim, eu odeio política. E sabe qual é o castigo de quem odeia política? É de ser governado por quem gosta de política. Então comece a orar pelo contexto político da sua cidade, pelo contexto político do seu estado, pelo contexto político da nossa nação, pelo contexto político das nações. Porque isso interfere diretamente no seu bolso, na sua qualidade de vida, na sua educação, na sua prosperidade, na sua saúde. Comece a orar. Neemias, então, ele ora. E ele entende que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. O rei Artaxerxes havia decretado a paralisação da obra há muitos anos, com um decreto. Mas com certeza, Neemias, ele sabia de Provérbios de Salomão, capítulo 21, versículo 1. E provavelmente ele deve ter orado, Deus, eu sei que tem um decreto, mas eu também sei
que como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Neemias então começa a orar para que Deus incline o coração do rei. Irmãos, é na oração que nós recebemos as estratégias de Deus. Neemias então, ele aguarda o tempo de agir. Ele ora 4 meses. E no dia de conversar com o rei, olha aí, Neemias capítulo 1, verso 11. E no dia de conversar com o rei, ele faz o seguinte: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que têm prazer em temer o teu nome. Faz com que hoje, era aquele dia, hoje, este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Ele espera um dia especial. Versículo 6 do capítulo 2 diz que a rainha estava ao lado do rei. Não era todos os dias que a rainha se assentava ao lado do rei. O versículo 6 não está aqui por acaso, há um significado. Sabe, Neemias, ele espera um tempo especial. Ele espera um dia especial para conversar com o rei. Isso nos ensina que nós precisamos ter sabedoria para agir no tempo de Deus. Agindo, e é interessante é que quando ele vai conversar com o rei, ele age como se já tivesse acontecido. Isso aqui dá uma aula de persuasão incrível para nós. Antes do rei responder, a rainha já começa a conversar com ele como se o rei tivesse aprovado. Olha só, versículo 4, o rei me disse: o que você gostaria de pedir? E aí, antes dele falar, ele fala: então orei ao Deus dos céus, se for do agrado do rei, se eu puder contar com a sua benevolência, que me deixe ir à cidade, meus pais estão enterrados. Então o rei, estando presente, a rainha, sentada ao seu lado, perguntou: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marque um prazo com o rei. Eu acho interessante essa entrada da rainha no meio da conversa, porque a conversa era com o rei. Mas a rainha entra e pergunta: quanto tempo vai durar essa viagem? Como é que vai ser essa viagem? Quando você voltará? Parece que, eu quero acreditar aqui que Neemias já tinha conversado com ela sobre o assunto. E aí, eu gosto muito de um ditado, né? Que diz assim: o homem é o cabeça do casamento, mas a mulher é o pescoço. E com um jeitinho, o pescoço leva a cabeça para onde quer. A mulher entra e o rei então concorda. E isso aqui é incrível, porque ele já começa, né? Ele conversa como se tudo já tivesse sido aprovado. Ele começa a falar como se tudo já tivesse certo. Sabe qual é o nome disso? Fé. Fé. E Romanos 4,17 diz: como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu o Deus que dá vida aos mortos e o quê? Chama à existência coisas que não existem, como se... Chama à existência coisas que não existem, como se... Neemias começa a se comportar como se o rei já tivesse concordado com tudo, aprovado tudo, rasgado o decreto que ele tinha feito anteriormente. Ele já entra. Aí é que eu falo, isso aqui dá uma aula de venda incrível. Você começar a vender, começa a fazer a pessoa enxergar o futuro. Se veja com essa roupa, se veja com esse calçado, se veja com esse carro. Comece a mostrar à pessoa as coisas que não existem como se já existisse. E comece a viver a sua vida, coisas que ainda não existem como se elas já existissem. Um dia uma irmã chegou para mim e disse: pastor, ore por mim. Eu disse: amém, vou orar pela irmã. Por quê? A irmã quer oração, porque eu preciso comprar um carro. Eu falei: amém, vamos orar. Só já tem carteira de habilitação? Ainda não. Eu falei: então eu não vou orar.
Se a senhora não teve fé para tirar a carteira, só vai ter fé para ter o carro. Só precisa ter fé, que só vai fazer o curso, vai lá, faz os cursos. Mas não matriculei, nem fui lá ainda. Eu falei, então a senhora está atropelando. A senhora precisa chamar as coisas que não existem como se já existissem. Eu dei um testemunho, não vou dá-lo aqui hoje, mas eu dei um testemunho de como eu comprei a minha casa, e muitos se inspiraram naquele testemunho, e hoje estão de casa própria. Muitas pessoas chegaram para mim, pastor, aquela palavra do Senhor me impulsionou, e hoje eu estou com a minha casa, saí do aluguel. Porque o dia que eu falei, Deus, eu preciso de uma casa, o Senhor colocou no meu coração, eu fui numa loja de material de construção e comprei a fechadura da porta da minha casa. Da casa que eu não tinha. E cheguei em casa e disse para minha esposa, meu bem, Deus nos deu a nossa casa. Ela falou, mas como? É verdade? Eu falei, olha aqui está a fechadura da porta dela. Era tudo que eu tinha. E quando aconteceu, eu peguei aquela fechadura e fiz a primeira coisa, tirei a fechadura da porta da casa e botei aquela que eu tinha comprado antes. Chamar à existência as coisas que não existem como se já existissem. Neemias, então, ele faz algo, sabe, que às vezes é mais difícil esperar do que agir. Neemias começa a controlar a ansiedade. Imagine se Neemias, no mesmo dia em que recebeu a informação de Anani, tivesse ido pedir ao rei Artaxerxes, sem preparar a situação, sem preparar o momento, sem preparar o coração, sem consultar ao Senhor, e fosse despejando em cima do rei o sonho do seu coração, sem consultar ao Senhor, com certeza, ele iria se frustrar. Ele iria se frustrar. Mas ele vai levando aquilo em oração. Ele busca a direção de Deus antes de agir. Quantas vezes você e eu agimos precipitadamente? Quantos sim nós já dissemos que não deveríamos ter dito? Quantos nãos nós falamos enquanto não deveríamos ter falado? Isso me lembra Josué capítulo 9, quando você chegar na sua casa hoje, leia Josué 9:10, quando os gibeonitas, um povo inimigo de Israel, alguns homens tentando livrar-se do ataque iminente de Israel, eles se vestem de mendigo, vestem roupas rasgadas, se bem que hoje roupa rasgada não é roupa de mendigo, né? Eu estou vendo os irmãos aí tudo de roupa rasgada no culto aí e tal. Roupa rasgada, coloca ali um tom bolorento e vão diante de Josué e diz, Josué, nós precisamos de sua ajuda, nos ajude. Nós somos homens de uma terra longínqua e nós estamos passando fome, privações, precisamos da sua ajuda. Josué, imediatamente, agora, vou colocar vocês no meio do meu povo, vou dar comida, vou dar bebida, vou dar vestes, vou fazer uma aliança. Eles mentiram e pressionaram, nós precisamos da resposta agora. Josué, não, eu faço agora. Só que depois descobriram que eles eram gibeonitas. E aí foi a maior confusão, a maior murmuração no meio do povo contra Josué. E Josué não podia fazer nada. Por quê? Porque ele tinha dado a palavra dele. Ele fez uma aliança com eles sem consultar o Senhor. E ele pagou um preço por isso. Eles eram povos inimigos. E sabe o que aconteceu? 400 anos depois, por causa daquela decisão de Josué, daquela aliança firmada com Josué, 400 anos depois, o rei Saul mata os gibeonitas. E quando foi nos dias de Davi, a Bíblia diz que houve uma fome por 3 anos consecutivos. E Davi consultou o Senhor, e o Senhor disse, foi por causa da matança de Saul sobre os gibeonitas. E aí o que fazer? O que fazer? Aí então, lembra daquele teatro que teve aqui dos filhos de Rispa? Lembra? Foi então que os gibeonitas disseram, dai-nos os filhos de Saul
porque nós queremos matá-los, nós vamos enforcá-los. E eles pediram 7 filhos de Saul para serem enforcados, 2 de Rispa e 5 de Merabe. Está lá em 2 Samuel 21, dos 5 até o 10, por ali. Eu sei que um inimigo armado é um inimigo feroz, mas eu vou te falar uma coisa. Eu tenho mais medo do inimigo disfarçado e infiltrado do que do inimigo armado. Porque o inimigo armado, eu sei que ele vem para me atacar. Mas o inimigo disfarçado e infiltrado, eu penso que ele é meu amigo. É aquele que beija como Judas beijou a Cristo. Essa é a maior estratégia do inimigo. E como tem gente pagando preço por querer parecer com Josué. Querer ser bonzinho, fazendo favores. Não, fulano, o que é isso? Aqui, ó, te dou um cheque em branco, assino para você, pode ir lá, te conheço. Daí a pouco você está com o nome no Serasa, porque o fulano não cobriu o seu cheque. Não, fulano, pode fazer conta no meu nome. Aí depois faz, não paga, aí você vem em cima do pastor. Ô, pastor, eu fui confiar, agora eu resolver? Eu resolvo isso não, você tem advogado, procure os advogados. Não vou resolver isso. Sabe, às vezes, irmãos, tem muita gente sofrendo, porque esqueceu das palavras de Jesus, quando ele diz, você precisa ser simples como uma pomba, mas você deve ser prudente como uma serpente. Seja prudente como uma serpente. O que me chama a atenção é que Neemias, ele tinha clareza. Deus deu clareza. Quando ele passou 4 meses em oração, Deus deu clareza de propósito para ele. Capítulo 2, verso 1. Olha aí. Nunca antes eu tinha estado triste na presença do rei. Nunca. Em anos e anos, morando ali, trabalhando ali, o rei nunca tinha visto Neemias triste. Nunca. Isso me ensina uma coisa. Ei, pega os seus problemas de dentro de casa e deixa eles dentro de casa. Não leva eles para o seu local de trabalho. Não leva sua tristeza, sua amargura, suas raivas, suas complicações de casa para dentro do trabalho. As pessoas que estão trabalhando com você, elas não têm nada a ver com isso. Por que você vai descontar nelas? E o contrário também é uma verdade. Não leve problemas do trabalho para dentro da sua casa, que sua família não tem nada a ver com aquilo que acontece lá dentro. O que me chama a atenção aqui é que Neemias agora estava triste. E eu quero acreditar que essa tristeza aqui foi de propósito. Ele foi triste de propósito. Para o rei fazer essa pergunta, Neemias, eu nunca tive triste, o que está acontecendo? Foi uma ponte para ele começar uma conversa com o rei. E o rei lhe fez uma pergunta. E ele responde com outra pergunta. O rei pergunta para ele, o que você quer que eu faça? E ele responde ao rei com uma outra pergunta. Como eu posso estar alegre se a cidade dos meus pais está triste, está devastada, destruída? Sabe, isso aqui é muito interessante. Ele não dá uma justificativa, ele faz uma pergunta. Você conhece gente boa para comunicar? Deixa eu te falar uma coisa. Gente poderosa na comunicação não é gente eloquente. Pessoas poderosas na comunicação não são pessoas que falam bem, que têm um português correto, limpo, ou que têm eloquência nas palavras. Pessoas poderosas na comunicação são pessoas que aprenderam a arte de fazer perguntas. Porque as perguntas são as respostas. Jesus, por várias vezes, ele respondia uma pergunta com uma outra pergunta. Porque quando você devolve a pergunta, você devolve a pressão. E ele devolve a pressão para o rei. E aqui o rei pergunta para ele. E olha o que ele responde, gente. Olha aí, capítulo 2, versículo 3. Então disse ao rei, que viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas estão destruídas pelo fogo? Ele devolve a pergunta. Mas ele toca num ponto aqui. Ele não diz assim, olha, ele não cita a cidade de Jerusalém,
Ele não diz, Jerusalém está destruída, por isso eu estou triste. Ele não fala, eu preciso reconstruir o templo, está destruído, porque eu estou triste. Ele não fala, sabe por quê? Porque se ele falasse do templo, isso não ia mexer com Artaxerxes. Artaxerxes não adorava a Deus, tinha seus deuses. Se ele dissesse, eu vou reconstruir Jerusalém, Artaxerxes ia dizer, não, mas eu baixei um decreto para fechar aquela cidade maldita lá. Então o que ele faz? Olha aí, ele toca num ponto sensível dos persas. Olha aí, versículo 3. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados meus, diga comigo, cidade em que estão sepultados os meus pais. Ao falar isso, ele toca num ponto sensível dos persas. Os persas veneravam a memória dos ancestrais. Ao falar dessa forma, a cidade aonde os meus pais estão sepultados, os persas, eles tinham um profundo respeito pelos mortos. Ele pega uma situação cultural para trazer uma necessidade espiritual. Ele precisava ser enviado pelo rei com uma missão de reconstruir Jerusalém. Quando ele toca nesse assunto, o rei diz, pode ir, você vai. Pode ir. Vocês estão vendo aqui, gente, lições de liderança? Se ele chega e fala, rei, eu estou triste porque Jerusalém está destruída. Ele ia falar, a tal da Jerusalém que lá para o Esdras, lá eu baixei um decreto. Não. Você pode ver que em momento algum, até logo aqui na frente, ele vai falar da cidade, né? Ele fala aqui, olha, versículo de número 8. Então, rei, me dá uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele forneça madeira para as portas de onde? Da cidadela que fica junto do templo, mas não fala que o nome dela é Jerusalém, não fala. Ele não toca nesse nome. Para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Isso aqui é sabedoria. Você precisa ter sabedoria para comunicar. Ele espera a hora certa, o tempo certo, estuda e conversa com base naquilo que ele se organizou. É uma conversa muito bem estruturada. E aí ele pede carta. Versículo 7, ele pede carta. Já imaginou se eles parassem o Neemias? Ei, onde é que você está indo? Eu estou indo reconstruir Jerusalém. Eles acabariam com ele. Aqui, eu tenho carta do rei. Eu tenho carta do rei. Eu estou fazendo a coisa de uma forma legal. Observe que ele recebe um chamado de Deus, mas quem envia é o rei Artaxerxes. Isso me subentende uma coisa. Você pode ter um chamado de Deus, mas quem te envia é o pastor da sua igreja. Não queira ir diferente, porque você vai sair pela janela e isso não é legal. Isso vai te dar problemas. Fazer a obra de Deus precisa de planejamento, de estratégia, de prudência. Não é só na base do entusiasmo. Ele planejou os detalhes da realização, ele antecipa soluções. Até dinheiro ele pede. Ele fala, olha, eu preciso de dinheiro, porque o povo lá estava pobre. Ele precisava de dinheiro para comprar madeira. E aí no versículo 9, olha só. E a gente já está quase terminando. Com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me o quê? Escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. O rei lhe dá proteção. O que isso aqui te ensina? A mim, ele poderia dizer assim, não, rei, eu sou homem de muita fé, eu não preciso de escolta, eu não preciso de guarda, eu não preciso de cavalaria, eu sou homem de fé. Mas ele aceita a proteção, porque ele entende uma coisa: proteção divina não anula a providência humana. Eu vou repetir. Provisão divina não anula a providência humana. Eu creio que Deus é poderoso para me curar, eu creio que Deus é poderoso para me libertar, eu creio que Deus pode me guardar da Covid, mas isso não anula o fato de eu ir lá e tomar uma vacina. Você está entendendo? Deus pode fazer a parte dele, mas eu preciso fazer a minha. Eu preciso.
Então, o fato de haver uma proteção divina não anula a providência humana. Aquilo que você puder fazer para evitar, faça em todas as áreas da sua vida. E aí eu termino mesmo agora dizendo o seguinte: Neemias, ele tributou a Deus o sucesso da sua causa. Olha aí o versículo 8, o que diz: visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, e o rei atendeu os meus pedidos. Ele poderia dizer: eu tive sucesso porque eu sou bom de comunicação, porque eu sou amigo do rei, porque eu sou um homem de oração, de jejum. Mas ele diz: a boa mão de Deus era comigo. Isso me lembra Davi, quando foi enfrentar Golias. Quando Davi foi enfrentar Golias, ele falou uma frase que ela foi fundamental. Ele disse o seguinte: eu vou te enfrentar, eu vou lutar contra Golias, eu vou vencer Golias, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. A minha pergunta é: de que maneira a sua vitória glorifica a Deus? De que maneira o realizar os desejos do seu coração glorifica a Deus? De que maneira que os seus sonhos, sendo uma vez realizados, glorifique a Deus? De que maneira?